gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar uma mensagem rápida, né? Eu não tô com muito tempo, porque a qualquer momento meu esposo vai chegar e eu tenho que dar assistência pra ele. Mas eu quero falar sobre a questão de a gente esperar uma promessa, a gente esperar também. Quando eu falo promessas, são profecias que a gente recebeu, sabe? E assim, a gente tem que saber esperar, a gente tem que saber que cada coisa Deus faz no seu tempo, faz um tempo perfeito, que o tempo de Deus é perfeito. E a gente tem que entender que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, é do jeito da forma que Deus quer, não como a gente pensa que é melhor, mas é a gente saber qual é a vontade de Deus para nossa vida, sabe? E assim, eu tenho visto exceções, sabe? Existem pessoas que já estão no ministério, que às vezes em pouco tempo elas conseguem já saber qual é a vontade de Deus e tudo. Mas se você tá passando o que eu tô passando, eu vejo assim que é um tempo de espera, é um tempo de fazer exatamente como Deus quer e não como a gente quer. É um tempo da gente continuar firme, sabe, na vontade de Deus. É a gente continuar acreditando que Deus vai realizar o que Ele prometeu para as nossas vidas. Mas é pra gente também, assim, se preparar, é pra gente ficar firme nele, é pra gente continuar com ele, sabe? E não fazer com que qualquer vento de doutrina ou qualquer outra coisa venha fazer com que a gente faça o que não é da vontade de Deus. Então, Deus faz tudo em ordem, Deus faz tudo no tempo perfeito, na hora perfeita, sabe? Então, bora querer isso pra nossa vida, sabe? Não queira fazer as coisas de qualquer jeito. Não queira fazer as coisas da sua vontade. Mas queira saber qual é a vontade de Deus, qual é o tempo também pra Ele realizar. Se a gente for parar pra pensar sobre Abraão, Abraão esperou muito por um filho, sabe? E veio Isaac, mas depois de muito tempo. Então eles esperaram muito. Imagine sobre o ministério, tá? Em um ministério, a pessoa tem que estar preparado, tem que primeiro edificar a casa dela, sabe? Mais importante é a casa, primeiro vem a casa e depois vem o ministério. Então, se a casa não tá bem, se a casa não tá em ordem, não adianta começar ou se sacrificar por um ministério se antes ajeitar a casa, se antes colocar a casa em ordem, seja, se eu for falar aqui sobre o homem, né, então ele tem que acertar tudo com a esposa, tem que acertar tudo com os filhos, sabe? Então, eu mesma não tenho filhos, eu tô esperando por essa promessa, graças a Deus pela igreja que eu vou com meu esposo, porque já oraram por mim, e isso tudo me fortalece, isso tudo me faz assim, não ser tão pesada a espera, sabe? E é isso, é ter fé, confiar em Deus e a gente querer o tempo perfeito de Deus, a gente querer viver, sabe, na hora adequada e também estar preparado para esse tempo, sabe? Porque muita gente também acaba fazendo besteira porque não está preparado, fala besteira, esquece que a Bíblia está acima de qualquer livro, de qualquer filosofia. Então, tem que ter muito cuidado, porque muitos pastores caem do cavalo por conta de que esquece de exaltar a palavra de Deus, esquece de exaltar a Deus e, sabe, a gente espera que pastores façam isso e seja uma diferença, mas quantos pastores estão aí errando por besteira, errando porque não estão confiando plenamente na palavra de Deus, não estão confiando plenamente em Deus, porque a gente tem que olhar para o passado, tem que olhar para os homens de Deus, como era com Daniel, como era
com José. Então, independente de vir desafios, lutas, eles continuavam firmes na vontade de Deus, eles continuavam firmes na verdade. Eles falavam a verdade, eles viviam a verdade, eles buscavam a Deus. Daniel buscava a Deus 3 vezes ao dia. Então, a gente tem que querer o mesmo, a gente tem que querer cada vez mais se parecer com esses homens e mulheres também de Deus, né? Como Maria, como Ruth, como Esther, são mulheres de Deus, e entre outras aqui também. Mas eu hoje cheguei a ler sobre... Ai, minha Bíblia caiu. Hoje eu cheguei a ler sobre Eclesiastes. Deixa eu ajeitar aqui, minha Bíblia caiu no meu colo. Então, Eclesiastes fala muito sobre o tempo. Eclesiastes 3 vai falar muito sobre que tem tempo para tudo. A gente tem que entender que existe tempo para tudo. Então, tanto tempo para a gente buscar a Deus, ou tanto tempo para a gente, ficar calado, e vai ter o tempo para a gente falar, vai ter a oportunidade para a gente falar. Mas, continuando lendo, sobre Eclesiastes, além de ter falado para mim sobre o tempo, eu vi várias vezes sobre a gente temer a Deus, sabe? Isso a gente também tem que querer, isso de temer a Deus, respeitar a Deus em tudo, sabe? Em nosso comportamento, em nossa casa, na igreja, na nossa fala. E aí, começa falando em Eclesiastes sobre temer a Deus, no capítulo 7, do versículo 18. Vai falar também sobre, no capítulo 8, 12, sobre temer a Deus. E no último capítulo de Eclesiastes, do versículo, no capítulo 12, do versículo 13, vai falar, é o penúltimo capítulo do livro de Eclesiastes. E ele praticamente ele termina falando sobre isso no livro, que é pra gente temer a Deus, sabe? E depois eu até procurei em Provérbios, né? E aí o começo de Provérbios, o capítulo 1, também, Provérbios 1, 7, vai falar... Ai, minha bateria tá caindo. Mas vai falar sobre temer a Deus. E eu tô sem... Então, é fundamental, importante a gente temer a Deus. A gente vai parar por aqui porque a minha bateria tá em 15%. Qualquer momento tu pode parar. Mas hoje eu vou terminar essa palavra assim. E eu dou continuidade falando sobre isso. Mas esperem em Deus sobre as promessas que Ele tem pra gente. E também tema a Deus, sabe? Em todo tempo, tema a Deus. Porque isso vai nos dar sabedoria. Até o começo do conhecimento fala em Provérbios sobre isso, no capítulo 1, do versículo 7, vai falar sobre o princípio do conhecimento é temer a Deus. Então, antes de tudo, que a gente tenha esse fundamento, que a gente tenha essa base de temer a Deus em todos os tempos, seja bom ou ruim, sabe? Com ou sem dinheiro, com prosperidade ou sem prosperidade, em qualquer tempo, a gente tem que temer a Deus, sabe? Então é isso, eu quero terminar por aqui. Que vocês fiquem com Deus e até a próxima.